Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Diana. E hoje temos um assunto para você que quer talvez ter uma nova profissão sobre automação. Fica ligado. Tráfego pago também, a gente vai falar um pouquinho de tráfego pago. Dois. O cara sabe de tudo, né? É melhor a gente definir o que nós não vamos falar hoje, porque o cara fala de tudo. Mas antes, deixa eu dar 2 recados aqui para vocês. O primeiro é a FE Investimentos. Isso mesmo. Se você quer fazer aquela viagem dos sonhos e não sabe como, que tal aprender a investir o seu dinheiro agora? A FE Investimentos pode trazer esse sonho para a sua realidade. Ele vai pegar na sua mão e vai te ensinar através de uma mentoria de como é investir o seu dinheiro e ter esse retorno. Então, não deixe de entrar em contato com eles. Estou com 40 anos e penso em morrer daqui a 3. Invisto ou não? Não, gasta, né? Se você tem um mínimo de noção, quer viver Gasta 4, tudo. 5, 10, é melhor investir, pensa lá na frente. E realizar seus sonhos, né? Verdade. Seja uma viagem, família, né? um carro, o que for. A Disney nunca ficou tão próximo depois dessa mentoria. E o tem outro... desconto, não tem, da mentoria? Tem cara, era isso principal. que você tinha que falar, era o desconto. Porque já tô no outro já. Tem um cupom que chama Eu e Ela. Você tem R$400 de desconto na mentoria, na FE Investimento. Não perde, tá? Vale, a gente vai colocar na descrição. Super a pena, pessoal. Não deixe de ir lá. Isso. E o outro quer gravar podcast, conteúdo digital, quer fazer qualquer tipo de gravação onde amplie, aumente a tua qualidade de imagem e áudio, vem para o Estúdio Eu e Ela, agenda aqui com a gente. Agendando hoje, você ganha um corte no formato de rios 0800. Legal, bacana. Tem assunto pra caramba. Eu falei com ele, só pra um detalhe, a gente tem uma ficha. Isso aqui é fake, né? E a gente tem essa ficha. Eu nunca anotei tanto conteúdo de um entrevistado, de um convidado nosso, como esse aqui. Eu tô até pegando outra fichinha ali. Eu achei que você já tivesse feito tudo na vida, mas ele fez mais do que você. Ele fez mais do que eu. É verdade, ele superou, cara. Te superou. Ele superou, cara. Ele fez mais coisa do que... E olha que ele não colocou tudo, hein? Ele ainda foi humilde, não coloquei tudo aí e tal. Mas vamos lá, apresenta aí o nosso convidado. Nós vamos conversar hoje com o Júnior Moraes, que é especialista em automoção, mas sabe tudo aí sobre informática. Já tá no DNA, no sangue, né? Bem-vindo, Júnior. Obrigado, pessoal, pelo convite. Cara, vamos começar do início aí, né? Como é que despertou a tecnologia na sua vida, cara? Como eu passei para vocês, né, de forma inicial, até para vocês entenderem melhor, eu tenho contato desde cedo com o computador. Meu pai é professor de informática, programador, trabalhou nas casas pernambucanas há anos atrás, viajou o Brasil inteiro, fazendo toda essa parte de estrutura, de estoque, detalhes a nível macro. Então, ele sempre tinha bastante problema para resolver dentro do nível de programação. E o meu primeiro contato com o computador foi um 386, né? Ligava com um interruptor que rodava uns numerozinhos lá. E videogame muito pouco, então eu sempre estive envolvido com o computador. E isso para mim ali foi meio que disruptivo, só que hoje em dia eu tenho noção que eu estava muito antecipado, né? E eu achava que videogame talvez poderia ser a melhor coisa, mas não, hoje em dia... Eu só agradeço por esse contato inicial lá com o 386 e daí por diante. 386 é aquela telona assim? Não, um quadrado. Não, um quadrado para trás, Isso. Uhum. Cara, agora branco, você falando, creme, sei lá. despertou uma curiosidade. O teu pai deve ficar com raiva hoje, não fica? Por quê? Porque ele deve olhar a tecnologia tão evoluída, avançada, e ele foi lá atrás, né? Ele pegou bem o início mesmo do... Meu pai durante um bom tempo, ele não tinha celular, smartphone. Sério? Ele veio ter o smartphone tem alguns anos. Talvez, se rendeu. Talvez uns 8 anos para cá, não mais do que isso. Maneiro. E aí hoje em dia ele tem as tecnologias, coloca a câmera, faz tudo no celular, já dominou. Mas tinha essa resistência sim em relação a isso. Que maneiro, diferente, né? Maneiro. E o videogame que você diz o quê? Os joguinhos? Eu lembro que antigamente era o Atari. Isso. Eu tive um Atari de madeira. De madeira. Atari. Eu tive um telejogo, depois né? Teve na época era telejogo. A Sonic, mas era outro nome, não lembro. Mega Drive.
Mega Drive, é isso? Master System. Master System, é. Agora eu não sei qual era a ordem de um do outro. Não lembro. Hoje em dia tá tudo tão evoluído que eu acho que o jogo que tá lá é o jogo de verdade da televisão, depois que eu vou ver que é alguém que tá jogando aquilo. Sim, sim. Mas meu contato com videogame foi bem pouco. Foi... Aham. O teu era mais mexer no PC, montar, desmontar, programar. Isso. Nossa, mãe. Vem cá, e o espírito empreendedor, da onde veio? Eu não tenho referência, né, de empreendedorismo dentro da família, dentro de casa. Meu pai trabalhou durante um bom tempo na Pernambucana, sempre, né, teve esse movimento. Depois veio a ser professor de uma das escolas de informática, até famosa na época, a Data Contro, durante um bom tempo. E quando ele saiu da Data Contro, porque ela decretou falência, ele decidiu fazer um movimento de inclusão dentro das escolas onde ele tinha acesso. Então, o que ele fez? Ele ganhou, né, uma bonificação na época, porque eles não tinham como pagar, e aí deram os computadores para ele. Aí ele pegou lá uns 20 computadores e, dentro de algumas escolas específicas do bairro, pela Zona Norte, ele foi e propôs: olha, eu monto um laboratório de informática e, ao invés de vocês me pagarem, vocês colocam uma taxa de, sei lá, 10, 15 reais por aluno, e eu dou a aula para eles. E durante um bom tempo ele fez isso. Então ele empreendeu. Mas assim, dentro das coisas... Meio sem o conhecimento, isso, né, cara? Isso, não foi uma questão... Ele teve... ele criou a possibilidade, né? Não era uma coisa que ele precisava correr atrás do cliente do lado de fora para fazer, mas ele encontrou uma brecha ali, e aquilo ali foi muito viável, né, de fato. E dentro desse formato de empreendedorismo, eu sempre fui uma pessoa meio que inquieta. Eu tinha contato com o computador, fazia as coisas e tudo mais, mas esse formato de prestar serviço para as pessoas, de ser um empregado e tudo mais, aquilo ali era meio que estranho para mim. Não que eu não fizesse, porque, querendo ou não, a gente acaba entrando nessa matrix, né? De estudar, trabalhar, fazer o ensino médio e tudo mais, e ter que ser um empregado de alguém. Só que, por eu estar sempre no computador, eu falei, cara, eu preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro, já que eu vivo aqui. E aí eu, sempre buscando, cheguei, né, dentro de uma conclusão de que dava para fazer divulgações ali pelas redes sociais na época, e com isso eu comecei a fazer contatos. Eu tinha alguns amigos que faziam eventos, então ali de uma forma autodidata ali eu fui buscando essas questões na internet, e nesse movimento o meu primeiro empreendimento foi criar uma empresa fictícia, que na época se chamava Rio Eventos, que eu fazia divulgação dos eventos da região. E as pessoas me mandavam um flyer, eu baixei um programa que fazia isso automático, aí já automação, mas não tinha esse nome, e eu comecei a fazer isso semanalmente. Então eu tinha em média, sei lá, 20, 25... Você cobrava por essas postagens? Isso. Aí eu tinha em média 20, 25 pagodes, né, eventos semanais, que eu atendia dessa forma. A galera me mandava a lista de login, senha de todo mundo, eu subia e fazia essa postagem automática. Só que qual era o detalhe? Para fazer isso, precisava de muitos computadores como um volume, porque assim, uma licença do programa era para um computador só. Só que como eu tinha facilidade de computadores dentro de casa, eu tinha 4 computadores no meu quarto que fazia isso automático. Então, dava conta de eu fazer por volume. Na época, eu ganhava 50 reais por semana. Caraca. Para cada postagem, você tem que ter uma licença de um computador, é isso? Para cada evento que eu tinha que divulgar, eu tinha que ter uma licença do programa vinculada a um computador. Eu não conseguia abrir 2 programas iguais no mesmo computador. Caramba. Aí eu tinha 4 licenças e 4 computadores. Eu tinha que ficar revezando. Então você só podia fazer 4 propagandas. 4 propagandas por tempo. Ai, meu entendeu? pai. E isso tempo. só um detalhe, que era no Orkut também, né? Isso Ainda tudo tinha era esse no pequeno, Orkut. grande detalhe, que era no Orkut. Quando eu Aí- li Orkut, caraca, Orkut, já Era nem no lembrava, Orkut. cara. Pois é. Aí eu fazia isso de forma organizada ali por hora e tocava. Aquilo ali para mim foi bem disruptivo, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu tinha acesso aos eventos. Então eu não pagava para entrar, tinha toda uma parte de network ali meio que orgânico, porque eu acabava sendo a parte principal dos caras. Mesmo que tivesse flyer, faixa pela rua, a internet quem fazia para eles era eu. E hoje em dia tudo mudou, né? Cada um tem a sua página. Pois é.
Que desafio, né? Trabalhar na parte, assim, de computador, porque, assim, toda hora muda, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Tudo o tempo Igual a inteiro. isso, né? Você estava trabalhando com isso, depois cada um começou a ter sua página, e vieram as social media. E Cara, aí, e hoje o cara não precisa. O Não cara pode ter precisa. até mais de uma página, né? até pode pagar, que eu ainda tenho, né? Essas páginas que Sim, você divulga do divulga. bairro e tal, mas Pois é. não é tão necessário, Nessa assim. transição de Orkut para Facebook, né? Que era uma página meio que estrangeira, não tinha essa questão de todo mundo ir para lá. Quando começou a migrar, o que eu fiz? Eu comecei a criar perfis em e-mails diferentes e deixar lá como se fosse um perfil Da pronto pessoa. já dos eventos. Aí o que acontece? Como todo mundo começou a migrar e tinha essa vontade de ter amigo a todo custo, todo mundo adicionava para ter mais um amigo. E aí, quando todo mundo resolveu ir para lá, eu já tinha alguns perfis com 5 mil amigos. E aí eu vendia isso para as pessoas, entendeu? Caraca, Pronto. que sacada, hein? Eu pegava. Vendia pro dono da empresa. Tipo É. assim, ó, eu fiz aqui a sua página e vou te vender esses 5 mil amigos. Em vez de você começar Era do zero, amigo, Tu né? tava 2 passos na frente. em vez de você começar do zero, eu já fiz aqui, ó, já tá pronto. É tanto. E aí, se ele fala não? Ué, tudo bem. Segue, ele Eu bota do mudava. zero. Não, tipo, Difícil mudava a pessoa o nome. falar não, né? Ah, é. Alguém falou é, não? É verdade. Não. Não. Era Eu só mudava mudar o o nome. nome, é. Que sacada, cara. É mesmo, era só mudar o nome. É. Que doido. Maneiro, maneiro. Então você já tem aí dentro de você É, empreendedorismo. entende que, por mais que tenha, eu tive essa visão, esse acompanhamento ali de perto de ajudar o meu pai e tudo mais, mas muita coisa eu acho que foi meio que estímulo meu mesmo de ver algumas coisas e ser o questionador, de ser o cara que pensava um pouco à frente e falava, cara, isso aqui não pode depender de mim só, isso aqui tem que andar. E falando em pensar à frente, eu acho que quem trabalha com isso tem que estar um pouquinho assim, né? Porque toda hora muda. Muda Pois a é. tecnologia, muda. Ou você tem que aprender, ou você tem que ter uma sacada para você não cair muito e depois ter que se levantar, não sei. Cara, eu acho até com a Tem- quantidade de IA que tem hoje no mundo, né? Que explodiu o IA também, né? Sim. Porque não adianta tu ter uma IA e não saber mexer nela, né? As pessoas acham que a IA vai fazer tudo, mas se você não souber dar o comando pra ela fazer também, tu não faz nada. Pois é, Mas essa é acho uma... que vai deixar muita gente sem emprego. Então, isso aí não ponto, sei. é um ponto de inflexão muito importante e eu tenho isso até dentro das execuções que eu faço hoje de automações dentro das empresas, é esse bloqueio, esse medo de perder, né, de ser substituído por uma inteligência artificial ou por um robô. De uma forma indireta, isso vai acontecer, mas a máquina ela precisa de alguém controlando ela. Então, antes de você traçar uma guerra com ela, você precisa dominar ela. Aham. Então, Isso aí. eu acho que fazer uma repulsa contra uma possibilidade que vai facilitar o seu trabalho é o pior cenário. Entendeu? Então, Desculpa. Nada. Na verdade, eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Eu acho que isso vai ser uma transição. Sim. Isso vai acontecer. Só que eu acho que o que as pessoas têm que enxergar é que o modo de trabalho mudou. Né? A tecnologia está trazendo, de repente, novas possibilidades de trabalho, novas profissões. E eu acho que é uma roda. Né? Vai vir a IA e aí vai ter alguém para controlar a IA e vai ter alguém para controlar alguma outra coisa. E aí, com a evolução, as novas pessoas que estão indo para o mercado, de repente não vai ter aquela profissão tradicional. sim. Vai ser um outro tipo de uma outra profissão. Eu acredito que a todo momento Evolução, nasce uma né? profissão nova. Né? De acordo com cada ferramenta que aparece, nasce uma profissão nova. Muitas são chanceladas e conhecidas por todo mundo. Exemplo, o gestor de tráfego, atualmente ele é mais conhecido, mas dependendo do segmento ou do assunto que tenha, não é considerado uma profissão ainda. Sim, sim. Entendeu? Então, No meio, sim, mas tu conversa com gente que não tem nada digital, não sabe nem o que é, cara. exatamente. Então, assim, isso precisa ser, teoricamente, aceito ou sendo mais posicionado por quem executa. E não por uma questão de aceitação de mercado. Porque, como eu sempre fui da parte da atitude de iniciativa própria,
eu nunca fui uma pessoa que dependi de algum tipo de rótulo para ser aceito em algum determinado movimento, porque das vezes que eu trabalhei, eu já trabalhei como TI da Petrobras, já trabalhei como TI em uma empresa que prestava serviço para o Estado, montagem e manutenção de computadores. Então, nesse movimento, eu tinha que estar avaliado ali por uma habilidade técnica de técnico de informática. Perfeito. Mas fora dali, eu não precisei me encaixar dentro de uma estrutura para dar resultado ou para trazer algum tipo de movimento. Teve a ver comigo. Então, eu sabendo da capacidade, da habilidade que eu tinha para fazer algumas determinadas coisas, eu não fiquei muito preocupado com isso, de ser rotulado ou de ser alguma coisa. Porque muitas das vezes, ainda mais no digital, tem muita coisa que não tem nome ainda. Exemplo, uma pessoa que faz ajuda no lançamento, né, de infoproduto, faz toda a estrutura e tudo mais, teoricamente ele é quase um coprodutor. Mas se ele não recebe igual um coprodutor, ele não é. Então, o que ele é? Entende? Então, são coisas que ficam meio entre linhas, mas que tem muita parte de execução e técnica envolvida. Ô, Júnior, você trabalha com lançamento também? Também. Cara, é muito tenso, né? Foi quando eu iniciei ali, depois do fórmula de lançamento do Érico que eu fiz, me deu mais segurança. Mas eu sempre fui dos bastidores de lançamento, né? O fato de eu ser um pouco autodidata, transmissão de CPL eu fazia, parte de automação eu já fazia, a narrativa ali, vídeos de edição de manifesto para lançamento eu fazia, eu tive uma agência de lançamento. Então, assim, acaba que a gente vai completando as lacunas que faltam ali e, no final das contas, você se descobre um empreendedor no digital, né? Essa é a realidade. Não é nem sobre, eu sou copy, sou social media. Não, acaba sendo tudo. Dentro do digital, você já fez um pouquinho de cada? Já. Para você que trabalha faz de lançamento... Você sabe um pouquinho de cada coisa. Para quem faz lançamento, você tem que pegar tudo, né? Estratégia, antecipação, são detalhes assim que só quem está no mundo ali mesmo do lançamento que entende, né? Eu fiz uma aula aberta, né, para o público dentro do meu Instagram há pouco tempo, e eu dando a aula falando sobre métricas de lançamento, como a automação ajuda. Aí o cara falando, o que é CPL? Aí CPL é uma aula, né, que é feita em 3 partes ou em uma parte. E aí eu falei, mesmo assim, né, o cara estando dentro do movimento não é tão claro para todo mundo. É um ambiente ainda que, por mais que muita gente conhece, ainda assim é uma bolha. E tem uma galera que escuta e ela fica meio constrangida até de perguntar. Do tipo, como é que eu não sei disso, entende? Todo mundo fala, eu não sei, eu vou perguntar? Não, vou esperar alguém perguntar. Esse alguém nunca pergunta, mas é legal que tem alguém que faça essa pergunta, né? Verdade. E aí, como veio a automação? Depois que você experimentou aí, você achou que a automação era o que te pegava mais? Qual foi o insight? A automação, quando ele nasceu, já estava na corrente sanguínea dele lá. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Você fez uma máquina de pintar unha? Cadê essa máquina? Por que você não trouxe aqui para mim? Tô precisando. Dentro da minha jornada de empreendedor, nessa de ser um inquieto ali, eu ficava vendo, né, os vídeos ali e veio uma vez um vídeo, um site, não lembro na época, de uma impressora. Ela era um quadrado, tinha uma haste aberta que você colocava o dedo e ele tinha como se fosse uma métricazinha de cores assim, e aí ligado no computador você botava uma imagem, um símbolo, o que for, e ela imprimia em cima da sua unha. De fato, ela fazia o desenho, a foto, qualquer coisa. Eu falei, caraca, eu preciso disso. Aí, na época, eu falei com meu pai. Aí, meu pai, caramba, não sei o que, ficou enrolando assim. E aí, falou, cara, tu não vai sossegar, né? Aí, a gente foi e comprou a máquina, era do Rio Grande do Sul. A máquina chegou, a gente começou a testar. Só que, cara, eu não faço unha, né? Como é que eu ia fazer isso? Aí, o que eu fiz? Perto da minha casa, lá nos meus pais, tinha uma galeria que estava abrindo. Aí eu aluguei um box de galeria e, por sorte, tinha uma manicure que estava também do lado. Aí eu chamei ela e falei, e aí, vamos fazer? Você faz a unha normal das suas clientes e aí você propõe elas para fazer aqui, a gente vende junto. E aí a gente começou a fazer. Aí eu ia para lá, fazia toda a parte de organização, botava, pintava e aquilo foi rodando. Só que, como empreendedor, eu falei, cara, isso aqui
por mais que eu faça muita unha, não vai ter um volume interessante, ainda mais porque é na Zona Norte. O custo era bom? Então, valia a pena, porque eu cobrava, sei lá, acho que era R$35 para fazer, 20 era da manicure e o resto era meu. Tipo, não tinha custo de tinta. Ah, não tem custo de tinta. Era bem pouquinho, porque era, tipo, o cartucho demorava muito para acabar, então dava para fazer muita coisa. E ficava bom tempo? Não bom saía, tempo, não? porque saía? passava uma base por cima que tá. fixava, entendeu? Nossa, então não saía. beleza. Você viu o exemplo da manicure? Chegou uma IA na frente dela lá Né? para fazer a máquina lá, ela abraçou a Não, causa, e o detalhe, ali, como só tinha ela, a gente ficou de boa, não tinha problema, pelo contrário, até ajudava. Só que eu tinha um problema lá, porque como a agenda estava sempre lotada, o box queria fechar cedo, então tinha horário para fechar. A gente não tinha domínio sobre a quantidade de horas que a gente queria trabalhar, então começou a ter problema. Você tinha muita gente, mas não tinha o espaço. Eu não tinha mais horário para fazer. E aí começou a ter problema e no final das contas eu falei, melhor fechar. Aí guardei a máquina em casa, depois arrumei um salão lá no Meier de uma conhecida, a mãe de um conhecido, a gente coloquei lá, só que aí veio a questão do medo. Mas essa máquina aqui vai tirar o nosso trabalho, que não sei o quê. Ele, não, isso aqui não faz a unha, isso aqui só pinta. Preciso de você para fazer. E aí ficou nessa e no final das contas elas não gostavam e também não estimulavam a venda. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, cancelei. Tem que vender como uma novidade, uma coisa moderna. E é diferente, né? hein, cara? Muito E aí quando a diferente. pessoa não entende diferente. isso. Aí, Imagina isso na Zona Sul, cara. pois é. Chegar nesse salãozinho assim. E era mais rápido, pelo menos? Era cara, alguns segundos. Entendeu? Nossa, que legal. Você cutilava normal, ela deixava pronta a Pra unha, poder- botava ali, fazia, botava a base e pronto, acabava, entendeu? Caraca, que doido. Eu ainda não consegui imaginar a máquina de você botar o dedo ali. Aí o que aconteceu? Aquilo ali foi, tipo, não tava fazendo sentido porque eu não tava dando faturamento e eu chegou uma hora que eu deixei a máquina lá arrendada no salão, mas não rodou, depois eu fui e vendi e fui para outra coisa. Que Entendeu? pena. Queria ter uma em casa. Enfim, vamos para automação, então. Como que brilhou isso, assim, para você? Por que você escolheu a automação? Eu posso dizer que ela me escolheu, porque eu sempre fiz esse movimento de querer facilitar as coisas, de querer colocar alguns processos com controle. Por que isso? Porque, exemplo, hoje em dia, no atendimento de empresas, né, você manda uma mensagem para um lugar, dependendo da pessoa que está responsável por fazer aquilo, se ela chegou no horário, ela responde. Se passou do horário, 5 minutos, porque ela é um prestador de serviço, na maioria das vezes, não, amanhã eu respondo. E aí, como a gente vive numa era muito on time, cada tempo a mais que você deixa de responder, você diminui o nível de conversão. Sim. Né? Então, Perde venda. Então, isso ficou muito claro hoje em dia. Mas, na época, eu fazia isso de forma natural, mas eu não tinha um nome, né? Não tinha esse nome de gestor de automação. Isso não existia. Era alguém que dominava uma ferramenta e sabia fazer aquilo. Nada além disso. Só que, quando eu decidi vender minha parte da agência, que eu tinha de lançamento e tudo mais, eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que eu não dependa de outras pessoas, né? Porque, no final das contas, o empreendedor, quando ele é sozinho, ou o negócio ele domina, a ponto de não precisar de muita gente, de muitas variáveis, ou ele fica refém de outras pessoas sempre, né? E aí o gasto de energia é maior, tem um montão de... E como eu estava numa transição de... que, assim, o fato de tentar uma coisa e não dá, tentar outra e não dá, tu fala, caramba, não quero errar de novo, então eu vou para uma coisa que só dependa de mim. Foi quando apareceu a parte da automação. Falei, cara, é isso. E aí, quando eu comecei a fazer, é até meio engraçado, porque eu falava assim, falo para os meus alunos, quando você aprender a fazer isso, não tenta colocar na cabeça de todo mundo que essa é a melhor coisa. Tipo um recém-convertido que quer falar para todo mundo que encontrou Jesus e tudo mais, como se aquilo ali fosse a salvação. Sendo, né? Deus é a salvação, mas dando uma analogia, porque você acaba querendo convencer a pessoa de uma coisa que ela ainda não tem a ciência. Ela não tem a visão disso, né? E aí você acaba atrapalhando. Então faz o seguinte, se perguntar, você fala, você mostra o que acontece,
mas não tenta fazer isso a qualquer custo, porque não é assim que funciona. E foi aí que eu fui aprendendo dentro dessa transição, né, da agência para ser um gestor de automação, e as coisas foram fazendo sentido ao ponto de, hoje em dia, ter muito mais gente que me procura do que eu oferto que você tem que o oferecer o serviço. Exatamente. E é muito melhor quando procura, né? É engraçado, as duas pessoas que te indicaram, que é pra gente aqui, falaram assim, não, ele é especialista. Se for em automação, é ele, não tem outro. É maneiro isso, né? Porque tu acaba sendo referência de uma galera que te conhece por tráfego pago também. Sim. Mas quando bate assim, automação, foi a Cíntia e o Ari. Falou, cara, não, pode entrar em contato com ele, porque essa parte de automação, ele domina e tira onda mesmo e tal. Cara, e é bom isso, é maneiro, é gratificante, né? Muito maneiro. Porque acaba... Participando dentro dessas mentorias que eu faço parte, teve um momento que eu estava cheguei a ser head técnico de uma unidade da V4, há alguns meses atrás, e como eu assumi, tinha muita demanda para alinhar e tudo mais, e aí estava rolando uma parte da mentoria, e teve uma dúvida lá do Pedro, para ajustar algumas coisas, e aí a galera começou a falar, pô, chama o Júnior não tá aí não, aí mandaram mensagem, me ligaram, aí eu entrei na aula para ajudar, Maneiro. E depois eu saí e fiquei pensando, falei, caramba, que maneiro, eu não tava lá, e a galera ficou falando até o Vira ponto. referência, cara. Isso para mim foi a virada. Falei, cara, eu preciso focar mais nisso, porque, de fato, eu consegui uma coisa que é bem difícil, que é as pessoas falarem de você sem você estar lá. É o reconhecimento das pessoas em relação ao seu trabalho. E é muito nichado. Sem né? forçar, né? Essa é a melhor propaganda que tem, pô. É. Isso aí é lead 100% garantido, cara. Não tem outra. Ô, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você empreendeu em uma área fora do digital, vou só dar um passo atrás. E hoje você empreende no digital. Qual é a diferença, cara, de empreender no digital e fora dele? Você consegue... No digital e no físico? Tá perguntando? A escala. né? É única e exclusivamente a escala. No digital você consegue ter mais tração, né? Você tem uma projeção maior de vendas, de resultado com menos esforço. No físico, eu tive uma hamburgueria que eu comecei do zero ela, né? E quando bateu 2 anos, eu decidi encerrar as atividades dela porque eu cheguei à conclusão de que não era escalável. Era escalonável. Por exemplo, a unidade era uma unidade delivery que tinha ali em média um faturamento de 80, 100 mil reais por mês. Só que eu não tinha vida, teoricamente, porque eu era dono 100% ali. Tive algumas intervenções de sociedade, mas acabou não dando muito certo porque precisava viver aquilo ali, né? Precisava ser workaholic naquilo ali. E eu cheguei a uma conclusão de que eu precisava de escala. E para eu ter uma escala a nível de expectativa, em relação a dinheiro mesmo, buscar uma qualidade de vida melhor, eu precisava de umas 3, 4 unidades. E se com uma já tinha aquele volume e não ia dar, eu falei, cara, então para aqui. Cara, isso deve dar um desespero danado, né? Mais ou menos. Quando eu falei que ia fechar, minha irmã até falou assim, mas e você? Você não está preocupado com isso? Eu falei, não. Mas como assim? Você vai jogar tudo que você construiu fora, simplesmente assim? Eu falei, mas não faz sentido eu continuar, então deixa eu recomeçar logo, porque quanto mais eu estiver indo para um lugar que não faz muito sentido, eu estou perdendo mais tempo ainda. E parece que saiu um peso assim, sabe? Eu falei, cara, tá, agora vamos ver o que eu vou fazer de novo. Te entendo perfeitamente. Deu alívio. Depois você recomeçou. A gente passou por uma situação sempre parecida. Tempo, né? Sabe o que eu gostei aqui da sua história? Que você já fez várias coisas e assim, você vai recomeçando e a vida é isso, né? A gente não precisa se apegar a uma coisa só. Alguém falou sobre isso, eu falei, é mesmo, né? Por que a gente tem que trabalhar a vida toda numa coisa só? A gente não precisa trabalhar a vida toda numa coisa só. Você pode ir para outra. E até porque a nossa vida muda. Os nossos gostos mudam, né? E nem sempre você quer fazer a mesma coisa a vida inteira. É chato, de repente, fazer a mesma coisa a vida toda. Exatamente. Não, mas eu acho que depende muito da pessoa. Sim, tem gente depende que vai da viver pessoa. a vida inteira fazendo a mesma coisa, vai ficar ali, acabou. Mas dá uma emoção maior, né? Mudar, e aí você recomeça, e aí... Aos poucos eu vou percebendo que
dentro da minha jornada, às vezes o novo ele me atrai mais, né? Pelo fato do perfil. E isso às vezes é até um problema para mim, porque quando algo tá um pouco monótono ou então não tá Quer do jeito... mudar. E aí eu tenho mais a tendência a começar a olhar e dar atenção a outras coisas, quando eu falo, não, calma aí, para onde eu tô indo? Então isso aqui não adianta. Então, Tem um lado bom e um lado ruim. eu tenho que me policiar bastante sobre isso. Mas hoje em dia eu tô muito mais centrado, muito mais focado no que eu tô buscando mesmo. Então, e aí, o que acontece na maioria das vezes? As oportunidades aparecem, mas nem todas as oportunidades têm a ver com o lugar para onde a gente está indo. Então, aí que surgem as conexões. Eu tenho projetos que não dependem de mim, no qual eu dou minha contribuição com a automação, com a minha experiência e tudo mais, faço reuniões e tudo mais, mas rodam independente de mim. Porque não tem como eu dar energia da forma que eu gostaria, porque eu estou indo para outro lugar. Então, aos poucos a gente vai entendendo como funciona e como a gente pode não dizer não 100%, mas conseguir contribuir e retirar um pouco de retorno dessas oportunidades que aparecem. E como é trabalhar com automação? Porque você falou assim, eu escolhi uma profissão que dependesse só de mim. Então, por exemplo, eu quero ir para a automação. Esse já é um ponto positivo. Isso depende só de mim. Sim. No caso, o profissional teria que fazer contato com as empresas. Seria assim? Eu posso trabalhar de casa? Porque eu acho que muita gente hoje em dia, depois da pandemia, pensa muito nisso, né? Sim. De querer trabalhar de casa, não querer sair. Há essa possibilidade? Ou geralmente as pessoas são ligadas a uma empresa e têm que ir uma vez ou outra? Como que é esse trabalho? Então, o gestor de automação, ele consegue trabalhar de qualquer lugar, tá? Se ele for um cara esforçado e não tiver um computador, ele consegue trabalhar do celular, porque tem ferramentas de automação, tipo o ManyChat, o Bot Conversa, que são ferramentas para o Instagram e para o Facebook e o WhatsApp, que você consegue gerir pelo celular. É o melhor cenário? Não. Né? Porque você precisa ter visão, o computador ajuda bastante. Mas é possível você fazer de qualquer lugar com o celular. Tá? Quanto à parte de aplicar isso nas empresas, o objetivo é que você estude um pouco sobre a empresa na qual você quer, né, fazer aquilo. Eu costumo dizer que a maioria das possibilidades estão nas coisas que você consome. Então, se você faz um pedido sempre numa pizzaria, pelo WhatsApp, e demora a responder, você já tem um possível cliente. Se você tem um conhecido que... vou dar um exemplo do meu cunhado. Meu cunhado é personal trainer, tem muitos alunos. Falei para ele, cara, você está dando mole. Provavelmente, se você tem muitos alunos e não tem automação, você está deixando a desejar no seu atendimento. Ele falou, cara, E é tudo atendimento, né? É tão ruim. Entendeu? Ficar lá esperando a hora. Exatamente. Se for uma pessoa ansiosa, já vai para outra. Exatamente. Então, assim, você tem a possibilidade em qualquer cenário, entendeu? Porque toda empresa precisa, todo empreendedor autônomo precisa de uma automação. Se ele não precisar agora, ele vai precisar daqui a pouco, ou senão ele vai morrer. A empresa ela vai acabar se ele não vender mais. Ele precisa vender mais. Então, trazendo dados aqui, não sei se vocês perceberam isso, mas pensa comigo. Você acha por que as operadoras de telefone celular que vendem chip pré-pago, no qual você precisa pagar pelo chip, deixam WhatsApp e redes sociais liberadas? Por que você acha isso? Por que isso existe? Porque eles precisam movimentar toda essa atmosfera. Então, qual é o atrativo da pessoa que não tem condições de pagar um celular de conta? Comprar um celular de chip na qual tem as redes sociais liberadas. Por quê? Porque lá está o movimento de compra e venda e comunicação. Então, todo mundo compra e vende pelo WhatsApp. Então, todo mundo é um possível cliente para você. A única questão você precisa se conectar com essa pessoa, entender a demanda que ele tem e oferecer o serviço. Entendeu? Só que, além disso, o objetivo maior é você conseguir identificar ali, né? Como que eu gostaria de ser atendido por essa empresa? Eu gostaria de ser atendido assim. Ela está te atendendo assim, mais ou menos? Não, então ela precisa do seu serviço. Entendi. Então, geralmente é um trabalho que se faz de casa mesmo. Sim. Beleza. Cara, engraçado, tá falando, tô pensando, tem umas automações que elas te pedem até o feedback, uma avaliação no final,
para saber. E aí pergunta, foi atendido o que você solicitou sim ou não, ou o número, né? Aham. E isso daí também já é captura de lead também, né? É, uma Justamente para qualificação. falar, cara, deixa eu ver o que eu preciso melhorar, ajustar aqui para poder... Eu acho muito bacana da Claro, já até te falei isso aqui, Sim, cara, sim. porque a gente usa com frequência lá. Geralmente eu consigo... No início eu ficava pé da vida, irmão. Aí depois deu uma evoluída maneira que eu consigo Sim. resolver. Não, tá evoluindo bastante. É. Você agenda com esse possível comprador para entender? Depois, por exemplo, eu fechei com você. Uhum. Aí você agenda uma conversa para saber quais são as necessidades, ou isso geralmente isso já é pré-determinado e você já sabe as necessidades daquele profissional? Normalmente, Como funciona? atualmente, com a experiência que eu tenho hoje, eu já sei mais ou menos qual é o gargalo dele, quais são os problemas dele no atendimento. Então, exemplo, normalmente chegam quantas mensagens no WhatsApp para você? Então você agenda para conversar. Sim, Entendi. todo tipo de prospecção, dentro do formato que eu ensino, ele precisa ser em duas etapas. A primeira etapa é o contato com o cliente, entendendo quais são as necessidades dele, no qual ele fala mais, ele traz mais as necessidades e problemas. E no segundo, você traz um plano prático ali, ativo, para mostrar para ele, a gente vai começar por aqui, o objetivo é fazer isso, eu entendi isso, eu estudei sobre o seu nicho, essa empresa aqui, que é a referência de concorrência ou alguma coisa que você trouxe, tá fazendo assim, então isso aqui eu não acho legal, dá pra gente fazer assim, assado. Então, assim, além de você fazer um mapeamento para ele, coisa que às vezes ele nem tem noção de como faz, você já traz um direcionamento. Então, ele já fala, pô, não, beleza, caramba, não sabia disso. E assim por diante, entendeu? Bacana. Cara, essa é maneira pergunta, que até uma dúvida que... Então, assim, eu te contratei, por exemplo, para fazer do estúdio. Uhum. Júnior, geralmente me perguntam preço, aí eu respondo, a pessoa some. Ou, às vezes, ela entra em contato, gostaria, tem aquela padrãozinho, né? Uhum. Tudo bem, gostaria de informação. Aí eu vou, apresento, sou fulano e tal, que nananana, como posso ajudar? Bum, some também. É esse tipo de pergunta, ou numa conversa, um terceiro exemplo, numa conversa, queria saber preço, a gente atende assim, no horário tal. Isso é o contratante que te informa também, ou você falou que busca, né? Uhum. Você estuda o segmento, estuda o nicho, e você soma com o que ele já tem, ou padroniza, tem algum padrão assim? Perfeito. Essa é uma dúvida que eu fiquei E eu tenho uma agora... coisa para acrescentar. Talvez isso daí da pessoa sumir, ela percebe que é alguém e aí ela some, porque ela quer saber o preço, de repente não quer muita interação. De repente, se fosse uma máquina, né? Pô, A automação, de tá repente, vendendo pra você, tá vendo? vendendo pra você, porque de repente a pessoa não ia sumir. Mas sabe, né? Tem essa pessoa e tem a pessoa Tem as duas, que... os dois públicos. tem o contrário, né? Deixa ele falar agora, que a gente tá falando demais. Então, em relação a essa parte que você trouxe, normalmente eu busco referências paralelas, lógico, para ver como que está o mercado. E também o meu principal objetivo é saber como que ele atende atualmente. Então, se você chega para mim e fala, estou precisando aqui, eu falo, tá, como é que você faz agora? Você vai me falar. E quando às vezes eu falo isso, não me responde. Quando eu chego assim, eu falo, não, beleza. O que eu vou fazer? Vou pegar tudo isso e vou projetar um movimento de venda para você e apresentação. Baseado em quê? Maneiro, cara. Baseado em quê? Baseado em técnica de venda. Não é sobre só responder o que a pessoa pergunta. É sobre induzir a ela a ter valor sobre o que você vai promover para ela. Entendeu? A gente fez há pouco tempo um movimento dentro de um atendimento para consulta que as atendentes faziam lá a resposta logo do valor. Explicava mais ou menos e dava o valor. Falei, cara, isso aqui não está tendo valor de fato. Valor não é preço. Não está tendo valor aqui sobre tudo que está sendo entregue por esse preço. Então, vamos dar uma diminuída nisso aqui. Por mais que ele queira saber sobre só o preço, ele vai ter que ler o valor. Vai ter que agregar. É uma obrigação ele passar por isso. Entendeu? Mas isso está ligado a vendas. Então, assim, se eu sou um gestor de automação que não me preocupo, não tenho uma habilidade secundária de desenvolver uma técnica de vendas em conversação, eu não resolvo o teu problema. Eu vou botar um bot aqui que fala sim, não, 1, 2, e não vai resolver. Porque você vai falar, botei uma automação lá, mas mesmo assim ninguém está respondendo. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a condução da conversa. Normalmente, as pessoas esquecem muito de perguntar mais do que falar. Se ela está te procurando para saber informações do podcast, eu preciso saber
qual é o projeto que ela tem, se ela já fez em algum estúdio, se é ela sozinha, qual é o nicho, pô, que legal, qual é a referência, sabe? Eu preciso trazer... É informação, né? Preciso trazer informações dela para que eu tenha base nos argumentos, para mostrar para ela que o fato dela estar numa procura de um podcast que fez sentido para ela quando ela viu, porque, de fato, ela precisa de uma atenção, precisa de um tempo maior, ela precisa de 4 microfones, ela precisa, sabe? Eu preciso entender o que ela tem de necessidade para usar isso a meu favor na hora de vender. E isso é além da automação. Mas por que isso? Porque o meu objetivo é resultado. Quando a pessoa me contrata, não é só para botar um atendimento automático. É o que eu achei que fosse. Entendeu? A pessoa vai contratar e vai falar, tá, mas você quer uma automação para fazer o quê? Para vender? Beleza. Tá, então a gente vai desenhar um projeto para você vender. Legal, hein? Se a pessoa faz uma captação, e aí entra a parte do tráfego, se a pessoa faz uma captação direto para o WhatsApp, ela não tem uma página de vendas, então a pessoa chega crua, eu tenho que vender pelo WhatsApp. Se ela vem através do tráfego pago por uma página onde tem tudo explicado, ela já chega qualificada, então aí sim é só agendar e vender. Se eu chego pelo WhatsApp direto, eu tenho que apresentar, entender em que momento ela está, sabe? Então, não necessariamente eu preciso estar fazendo um tráfego pago. Não. Se você tiver um volume orgânico muito grande, não tem problema. Você já faz direto. O único problema de você botar automação sem um volume é que a gente não vai ter como medir muito. Uhum. Porque não tem ninguém passando pelo fluxo. E outra coisa que a gente perguntou antes, que eu acho que é legal, porque nem todo mundo sabe, assim como nós não sabíamos, você, para fazer essa automação, ser esse profissional, você também não precisa saber de tráfego pago. Não. Você pode ser outra coisa é outra Isso. Você pode fazer transição de carreira, você pode ser um social media, você pode ser uma pessoa que nunca mexeu com digital, mas que gosta de vendas, mas que quer entrar fazer parte do mercado. Então, assim, é uma questão de decisão mesmo. Entendi. Entendeu? Se ela decidir aprender sobre isso, ela consegue. Aí eu fiz essa automação. Isso tem que estar sempre... Você tem que estar sempre mexendo nesse programa? Tem uma manutenção? Sim. Não sei se é essa a palavra. Não, mas... sim. Vamos lá. As ferramentas, elas existem pagamentos mensais. Então, você assina uma ferramenta, você tem toda aquela A estrutura. ferramenta, isso não tem nada a ver com você. Profissional. De início, você faz a assinatura da ferramenta. A gente monta toda a estrutura para você e coloca para rodar. E aí, uma coisa que eu trago sempre dentro do meu treinamento. Gente, não existe fluxo pronto. Não existe essa questão de fez o fluxo não mexer mais. Não tem como. Você não sabe o que a pessoa vai responder. Você não sabe quais são as pessoas que vão entrar em contato, quais são as perguntas recorrentes, qual é o caminho que ela vai tomar daquele público. E isso é desenvolvido ao longo do tempo, ao longo do volume das pessoas que vão passando ali. Você vai ajustando isso. Vai chegar num determinado ponto que você validou aquele caminho, você não precisa mais mexer. Mas não quer dizer que você nunca mais vai mexer, porque às vezes o comportamento do público pode mudar. Uhum. E se você não ficar de olho nisso, você acaba perdendo o feeling ali. Entendeu? Então, você, sem ser a ferramenta, você cobra pelo seu trabalho e cobra por essa manutenção? Isso. A gente cobra pelo setup de implementação e depois tem uma recorrência mensal para acompanhar e dar a direção. Junto com o pagamento desse... Junto com a mensalidade da ferramenta. Então, é legal porque você ganha em cima, fazendo a automação toda e ainda ganha mensal. Sim, porque porcentagem menor, mas ganha. Qual é o meu objetivo? É garantir que ela continue tendo resultado. Bem. Porque, não, assim, por mais que a pessoa tente aprender e tudo mais, o objetivo dela é não olhar para aquilo ali. É não se preocupar com aquilo ali. E até se precisar, não sei se existe, mas acho que sim, né? Até se você precisar incluir alguma coisa também, ou não. Ou... Sim, sim. Quer botar uma campanha nova. Aí ele tem que alterar, né? Isso aí. Agora, eu acho que, assim, do que você falou, que eu vi aqui que é muito diferenciado, que eu achei que fosse só automatizar mesmo. Também isso achei. É fantástico, cara. Entendeu? Grande que aí, que eu acho que a maioria não sabe, né? É o Porque, foco. tipo assim, ou nessa... não, cara. Ou todo mundo faz só automação mesmo. Sim, não. 1, 2, 3. Nessa de você esse é teu diferencial. Nessa de você perguntar, né, quantos microfones, você já vai agregando valor. Ó, você não vai usar só 2, você vai usar 3, você vai usar 4.
né? São Entendeu? 5 câmeras. É são... vender valor, né? Não preço. Exatamente. Inconscientemente você está vendendo esse valor. Ó, exemplo, você pode vender uma experiência. A pessoa chega aqui, tem um coffee break, tem uma estrutura, você chega, sabe? Isso aí você vende a experiência. Essa pessoa não vem gravar só um episódio, ela tá aqui para viver uma experiência, tem que imergir dentro da estrutura. Tem algumas empresas que toda vez que recebe um convidado para fazer um podcast, tem uma apresentação para ele, falando sobre a vida dele, o quanto ele impacta, enaltecendo ele, colocando ele na atmosfera daquela estrutura, porque ele já é uma outra estrutura, entendeu? E isso muda totalmente a percepção de valor da pessoa, entendeu? Então, assim, ela vem para um evento, ela não vem para uma entrevista, um podcast, ela vem para ser reconhecida ali por aquele feito, né? Ou pela jornada dela. Acho que isso é muito importante. Entendi. Cara, eu trabalhei com vendas 22 anos, né? Num outro segmento. E eu notei muita diferença. E no início eu ficava assim, cara, a galera é muito mal educada. Porque a pessoa chama, tu vai e faz uma pergunta, responde, segunda já não aparece. E teve um período curto, né? Que eu fiquei até meio em conflito. Falei, cara, eu vou fazer um curso de vendas online, porque deve ser um mundo totalmente diferente. E a gente não tem. E agora, falando com você, eu tô vendo que não é tanto. Né? Não tem tanta diferença assim. Tem a diferença da abordagem. Sim. Né? E uma coisa que eu identifiquei, assim, a gente aqui não tá pro estúdio, né? A gente não tem automação ainda. E quando você responde na hora, a conversão é maior. Então tem gente que tá ali de madrugada, 2 da manhã, o cara vai mandar uma mensagem. Aí eu, não, cara, vou responder não. Por quê? Se eu responder, é o lado eu empreendedor, né? Se eu responder agora, o cara vai falar, pô, a empresa é fundo de quintal, pô. O cara tá respondendo 2 horas da manhã num sábado, num domingo e tal. Aí eu vou, dia seguinte, né, tá aberto, eu vou responder o cara. Nada. Se eu respondo na hora, a pessoa retorna. Porque às vezes é o momento que ela está ali disponível. E aí você tem uma automação que começa a gerar valor dentro dela e tal, que anda. Eu tenho relatos assim bem engraçados de automação. Isso é fato real, tá? Não foi ninguém que me contou, não. Não, mas eu vivi isso, cara. Eu tenho relatos bem engraçados sobre essa percepção do tipo, beleza, é agendar consulta médica. Pô, o cara mandou mensagem meia-noite. Ele sabe que não vai ter ninguém ali. Mas eu respondi com automação, com áudio, com tudo. Ele falou, como assim? Aí ele continua. Aí ele vai. Aí quando chega lá no final, ele fala, pô, beleza. Então, e lá eu aviso, segunda-feira eu entro em contato. Ele, não, beleza. E aí dá continuidade. Teve outro que mandou mensagem... Então, mas aí quando entram em contato, já é uma pessoa física. Sim. Já entra para finalizar. Já é secretária porque é um modelo que a gente está aplicando. Então, eu ia fazer uma pergunta em relação a isso, para aproveitar então. Há uma tendência dessa pessoa física acabar? Não. Por quê? Você sentiu que ela tá tensa com os empregos, né, cara? Não, nem emprego não. É porque eu já percebi que algumas já não botam mais essa opção. Por isso que eu tô já liberam a agenda direto para a pessoa fazer agendamento. Não nesse caso de agendamento, mas também pode ser. Mas em outros casos de outras coisas que eu já liguei, acho que cartão. Sim. Acho que cartão. E não tem mais essa opção de falar com alguém. Porque eles dão tantas opções que você não tem como não ter alguma daquelas ali. Essa tendência? Na minha visão de experiência, de mercado atualmente, pode mudar, é que isso depende do nicho, tá? Exemplo, quando eu falo de uma consulta, de algo que precisa de marcação, eu posso dar a opção dele fazer tudo sozinho, tá? Mas o meu nível de falta vai aumentar. Porque ele tem a percepção de que ele está no controle. Então, ele vai lá, agenda. Digamos que é um serviço... Agenda e desagenda. Digamos que é um serviço sem pagamento antecipado. Ele vai agendar, vai chegar o dia, ele vai falar, não consigo ir. Taxa de compromisso diminui pra caramba. Depois eu agendo outra hora, eu entro lá e agendo. Ou seja, ele não vai dar prioridade ou não vai dar valor àquilo ali porque ele não confirmou com ninguém. Entendeu? Agora, numa questão de pagamento antecipado, não tem problema. Ele pode pagar antecipado, ele agenda a hora que ele quiser. Se ele não for, ele vai remarcar. Zero problema. Entendeu? Só que aí a gente vai em resultado, vai em números. Passou tantas pessoas por ali, nesse formato, qual foi a conversão? X. No outro formato, qual foi a conversão? Y. Então, vamos para o outro. Por enquanto, para a gente, funciona mais com a finalização com uma pessoa
é um atendente de fato. Vai depender do nicho E mesmo, depende né? do nicho. Tem, aqui no caso de vocês, dependendo da parte de classificação do teu público, um público que já é do ramo, já está acostumado a fazer outros episódios em outros lugares, ou está buscando um lugar, cara, ele agenda tudo sozinho e paga. E até por ser uma empresa Não tem- audiovisual, muito internet, muito, né? Eu acho que cabe. Aham. Quando é uma consulta, de repente a pessoa se sente até, assim, na necessidade, né? É, porque... De ter essa interação também. Porque se é consulta tem muito dúvida, né? Muita dúvida. Então, se você não se antecipa para explicar todo o procedimento detalhado, você perde a consulta por falta de informação. Além de pegar um público idoso, né? Também tem isso. Que tem a necessidade de falar com alguém. Né? Entendeu? Então, assim, tem vários formatos. Não tem o certo ou errado. Para uns funcionam, para outros eu acredito que nem tanto. Mas, de qualquer forma, funciona. No caso de vocês aqui, daria para botar um formato, tipo, totalmente automático. No qual, com agenda compartilhada, com tudo. E aí eu focaria mais no onboard da pessoa. Assim que ela pagou, eu deixaria minha energia para atender ela de uma forma diferenciada, para que ela não saísse mais. Entendeu? E aí tem toda uma estrutura, tipo, de direcionamento. Às vezes a pessoa quer muito fazer uma coisa, botou na cabeça, mas não sabe nem por onde começar. Não tem logo, não tem nada. A maioria. Não tem estrutura de roteiro, não tem organização de horário. Ela acha achando que... Entendeu? Ela acha achando, ó. Ela vem achando que... Tem uns que aluga só o cenário e eu tenho que levar tudo. Eu tenho que levar... Tem perguntas assim. Não, você tem tudo aqui. Você tem... mas... Como é que é? Como é que funciona? Não sabe o básico, sabe? A gente está dando nosso exemplo aqui, né? Para ficar claro, mas cada um pode... É porque é prático, levar né? pra O que a si. gente vive aqui, a gente acompanha. E tem outros que não, já estão com um grau de conhecimento. Eu já faço, já tenho, já tive, eu quero só... E aí, outro nível de atendimento. Mas é tudo... Aqui ainda a gente está bem pré-histórico, né? Tá no manual, né? Ou no manual. Poderia, tipo, dentro da Tem estrutura que providenciar isso aí. de atendimento, poderia ter um vídeo seu apresentando o espaço. Seja bem-vindo aqui. Aqui tem o nosso cronômetro, aqui tem as câmeras, aqui tem o ambiente. Então, normalmente você fica aqui e tal, ambiente Que aí você climatizado. já agrada todo mundo, abraça todo mundo. Climatizado e tudo mais. Então, antes de você dar continuidade, assista esse vídeo que te explica tudo e tal. E pronto, cara, não tem dúvida. E a dúvida que aparecer que não esteja vinculada ao vídeo, você ou agrega o vídeo ou refaz o vídeo. Né? Convenceu, te convenceu? Convenceu. Viu? Ele é Após bom a gente vendedor. Antes de ir para a próxima pergunta, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar se está gostando desse papo, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal, por favor. Se Isso inscreve aí, lá. Se inscreve muito. Ô, Júnior, esse teu conhecimento, eu vou em um outro assunto, mas vai entrar nele. Cara, você participou, eu até entrei em contato com você recente sobre um determinado curso, né? Para saber, cara, e aí, é validado e tal. E aí você falou que você fez o Fórmula, você fez o Subido Pro, tem outro aqui do Joel J, que ele te entregou o certificado. Performance. Cara, o que é realmente todos esses cursos, que isso aí é uma conversa que eu tenho com várias pessoas, né? Tem curso, eu não vou citar nome de curso, tá? Mas tem curso que, quando eu paro para pensar, ele me marcou de maneira negativa. Tipo, não me agregou muita coisa, eu queria algo específico e, cara, tu entra, é um mundo ali dentro, tu fica meio perdido. Aí eu vou te falar um que me agregou bastante, que é o Fórmula. Né? O do Érico Rocha, para mim, ali ele explode a tua mente em relação para quem quer fazer lançamento, para quem quer ser mais estrategista no marketing digital. Tem outros cursos, né? Código Viral, que é um curso maneiríssimo também. Pô, cara, esse daí para mim foi o melhor de todos, foi top, assim, sugiro a todo mundo, até não ganho nada, mas... Eu ia falar isso, então não ganho nada não, tá? Assistir isso, fazer um corte, orei. Se você quiser patrocinar o estúdio, fica à vontade, tamo junto. A gente sempre fala desses cursos, né? É porque é muito bom, cara, e assim, ele explode a tua mente. Então, assim, esses eu posso falar que são cursos que despertaram. Apesar de eu preferir, né, eu, não diferente de outras pessoas, eu prefiro algo objetivo e que eu possa pegar, assim, 5 horas, 3 horas e matar ele. Do que ficar, vamos fazer o curso. Porra, 1 mês, 2 meses de curso. De todos esses cursos que você fez, aí que eu vou chegar na pergunta, qual que você fala assim, cara, o negativo não precisa falar nome, mas qual que você vê, assim, de positivo que, pô, esse aqui amplia, explodiu minha mente naquele momento? Tá.
Eu Fez pra caramba também, né, irmão? Tem Fez mais do que eu. Como é que pode tem isso? uns que tem Fez uns mais que coisas do que eu, mais curso. que a gente até compra, vê algumas coisas específicas e não vê mais, porque o que eu precisava eu consegui abstrair dali, absorver. E aí, qual é o ponto? Eu não tenho muito a questão de ficar me punindo ou punindo a estrutura por não entregar o que eu esperava. Porque quando isso acontece, na maioria das vezes eu talvez nem tinha noção do que eu estava procurando ali. Alguma coisa me conectou e eu fui e, pô, não é bem isso e beleza. Mas aí o que eu pego e faço a partir dali? Eu fico vendo quais são os pontos de conexão que eu consigo extrair dali. Normalmente, a maioria dos movimentos tem a ver com as pessoas que estão dentro daquele grupo. Então, assim, o que você vai tirar de mais valioso não está ligado ao curso, está ligado às pessoas que estão envolvidas naquela atmosfera, na comunidade, nas pessoas que você consegue atrelar, entendeu? Então, assim, eu sempre busco me conectar com as pessoas que têm a ver com aquela tribo. E aí a gente tem um ponto em comum. Vou dar um exemplo. Se você for no meu perfil no Instagram, eu tenho fotos e referências de vários eventos que eu fui e curso. O que isso faz? Faz com que eu me conecte com pessoas que foram também lá. E tem ali um ponto em comum. Falo, pô, cara, ele também foi lá, legal. E, pô, ele é mentorado do Joel, ele é aluno do Pedro, ele foi no G4. E isso vai ampliando a minha gama de conexão. A pessoa que corre, ela se conecta comigo. A pessoa que é do digital se conecta comigo e assim vai. Então, quando eu faço isso, eu consigo agregar muito mais valor do que eu ficar meio que preso a uma parte de ensino. Por quê? Por mais específico que eu esteja buscando aquela informação, mesmo que eu não a encontre lá, alguma coisa vai acrescentar a ponto do que não fazer. E o restante, no final das contas, a gente consegue achar na internet. O curso nada mais é do que um conteúdo que está disperso, organizado. Entende? Então, o Fórmula, então, é 100%. Entendeu? Então, se eu ficar focando no problema que é chegar lá, não encontrar o que eu buscava, cara, eu gasto muita energia e não resolvo meu problema. Então, no seu caso, não é só sobre o curso, é sobre o network. 100%. Entendi. 100%. Tu falou uma parada maneira aí também, que é do tipo... Você vê algo ali que você pode, no futuro, vou montar um curso. Cara, se eu for montar, eu já sei que isso aqui eu não faço, porque eu já tive um assim, assado. Isso é no meu ramo de automação, No meu ramo de automação, desculpa te interromper, tem várias pessoas que são melhores do que eu em determinados assuntos. Só que, mesmo que eu queira ensinar tudo, eu não vou ser profundo em tudo. Então, isso para mim não funciona. Então, eu não tenho problema nenhum em um aluno meu ser aluno de mais 10. Porque eu sou aluno de um montão de gente também. Porque cada um, por ser mais profundo numa solução específica, me agrega de uma forma. E é assim que funciona. Não tem como mudar isso, entendeu? O que dá para eu fazer é ser mais assertivo. Como que funciona a estrutura do meu desenvolvimento lá? Ao invés de eu simplesmente deixar a pessoa entrar dentro do movimento e dar para ela os módulos gravados e tudo mais, eu falo, não, vamos fazer um onboard, deixa eu entender em que momento você está, o que você está buscando, o que você veio, por que você me escolheu para fazer isso e como eu posso te acrescentar. A partir dali, eu consigo dar um direcionamento melhor para ele. E isso traz muito mais evolução do que eu falar, pô, assiste a primeira aula, assiste a segunda, porque nem todo mundo está no mesmo ponto de partida. Isso aí. Então, quando eu entendi isso dá até um trabalho a mais. Hoje em dia, não tenho tantos alunos assim, há quase uns 100 alunos, mas querendo ou não, eu consigo ter mais ciência do que está acontecendo e consigo dar uma direção com mais retorno do que simplesmente botar mais um para dentro e o cara não dar continuidade, porque não é o objetivo. Entende? Entendi. O negócio é fazer não volume e fazer qualidade. Ter qualidade para poder... Maneiro. Entendeu? Mas esse é um grande ponto para crescimento, né? Porque aí
Na hora da crise, o pessoal lembra do Júnior, que resolve. É verdade. De verdade. É. Você qualifica mesmo. É uma pergunta aqui bem de leigo mesmo. A automação, ela é só no celular ou isso acontece também através do computador? Não, a automação ela é feita em uma ferramenta que pode ser acessada pelo celular ou pelo computador. Uma página, né? Um site faz toda essa parte de implementação. Uhum. O meu direcionamento é que você sempre execute no computador, tá? Porque vai te dar ali uma gama maior, né, a tela maior e tal, mas se você não tiver um computador, você pode começar pelo celular, não tem problema nenhum. Não, eu digo assim, para o público final, ele usa no celular só ou também usa no computador? Quem tá... Porque geralmente quem está acessando? pelo celular. Não, o computador também. Se tiver o WhatsApp no computador, vai pelo computador. Tá. Isso. Outra pergunta também desse nível. Nada, mas é isso. Essa pergunta foi tão tensa que ficou um ar assim de caramba, o que... Existem, você falou que existem como se fossem várias plataformas, né? Sim. No seu curso você ensina uma só? Você direciona? Existem várias? Não. É como se existissem várias linguagens, é isso? É... De programação dentro da automação? Tá, vamos lá. Tipo assim, Java, Python e... sei lá, mais uma lá que eu não sei. Tá. É assim? Não, vamos lá, deixa eu explicar. Dá um exemplo mais prático. Exemplo, você precisa de internet na sua residência. Você tem várias opções de contratação. Você tem a Oi, a Claro, a TIM, a Vivo. É nesse mesmo estilo. Eu preciso automatizar o meu WhatsApp. Eu tenho o ManyChat, o bot conversa, o Laila. Você não direciona, você deixa a critério de quem está... O que eu ensino? A fazer as automações nas ferramentas que eu utilizo no dia a dia. Ah, mas eu posso fazer em outra ferramenta? Pode. É a mesma ciência, só que... É o mesmo formato de raciocínio. Uhum. É a mesma lógica, entendeu? Mas a ferramenta pode ser diferente, não tem problema nenhum. Aí vem uma outra pergunta. Tá, mas e se eu fizer em outra, vai ser a mesma coisa? Eu, infelizmente, não tenho como responder porque eu não utilizo. Sim. Então, assim, cara, utiliza a mesma lógica, vai lá e vê o que acontece e me fala. Mas provavelmente vai ser a mesma coisa. Eu não tenho como chegar e te garantir porque eu não utilizo. Qual é a premissa que eu utilizo para escolher as ferramentas? Ser uma agência parceira, eu sou uma agência credenciada do ManyChat, do Bot Conversa, do DevZap, que são ferramentas nas quais a gente utiliza para fazer isso. Eu tenho acesso ao suporte, conheço os donos, então isso me dá uma gama de segurança maior para se acontecer algum problema, falar, olha, deixa eu ver aqui com a galera, fulano, o que está acontecendo aí, qual é, sabe? Eu tenho um contato maior, então eu escolho por isso porque eu preciso dar um suporte para os meus alunos e para os meus clientes também, entendeu? Então, e os outros? Cara, em algum momento eu posso até testar, ver, lógico que cada hora uma ferramenta nova aparece para preencher a lacuna de uma coisa que a outra não faz. E assim vai ser por diante. A questão é, se eu pegar uma estrutura que tem, 10 mil usuários e uma que tem 1.000 usuários, provavelmente a que tem 10 mil vai ter mais evolução do que a que tem 1.000 só, entendeu? Vai dar menos problema do que a outra. Tem um sistema todo por detrás para segurar aquela operação. Enfim, então eu sigo nessa linha, eu acho mais seguro. São várias plataformas que você pode desenvolver ali. E aí, no caso, você dá aula sobre, exemplo, 3. Isso. E como funciona o curso? O curso, ele vem com a base de você sendo um iniciante ou não conhecendo nada, sendo um gestor de tráfego, um social media, você entender o quão é importante a automação para os negócios físicos e digitais e como você aplicar isso no dia a dia, desde a parte da criação do fluxo, quanto a parte dessa percepção de negócio, né? Porque o que eu trago? Eu costumo dizer que foi aonde eu me encontrei em relação a expor, né? A conseguir executar a minha essência de empreendedor no negócio dos outros sem ser o dono. Porque quando a gente fala de comunicação e venda, é tudo que um negócio precisa. Entendeu? Então, quando eu entro com automação, me posicionando ali como gestor de automação e trazendo um viés de análise de um empreendedor, que
no final das contas, todos eles não esperam. É igual ele falou aqui, pô, não sabia que você fazia isso, não sabia que era esse modelo de negócio. Porque ninguém espera isso. A pessoa chega lá, espera um serviço prestado e eu começo a perguntar outras coisas. Quanto você está faturando? E qual é a tua margem? E por quê? Porque isso tudo vai me fazer tomar a decisão de escolher um produto específico para focar na hora da abordagem, por onde eu posso começar com um público mais frio, por um menor e depois sugerir um mais caro. Isso tudo... também não tinha essa visão. Achava que era só um atendimento. Isso tudo faz a diferença, Legal. porque a empresa, para me contratar, precisa estar fazendo venda. Senão, não faz sentido eu estar lá. Entendeu? E aí eu pego todo mundo, vou trazendo essa visão de mercado, vou desenvolvendo, vou trazendo toda essa realidade no que eu acredito, no que eu executo 24 horas ali dentro do que eu faço no Skin the Game. E com isso eu trago as pessoas mais para o mercado, entendeu? Tanto que a minha agenda para esse ano está fechada. Eu não tenho mais espaço para atender algumas pessoas, porque eu estou acoplado em projetos grandes. E aí, quando essa pessoa não tem ninguém para fazer a automação, eu trago e direciono para os meus alunos. Eu falo, olha, eu estou com esse cliente aqui, não tem um orçamento grande para a minha agência assumir, tem só esse orçamento... Vamos aplicar, eu passo um formulário para os alunos aplicarem ali, eu vejo quem está mais apto, faço a abordagem e repasso o contrato para eles. Ou seja, eu preciso fazer isso, porque senão, no final das contas, a pessoa também não tem a solução sendo aplicada, entendeu? Aí essas aulas, ela trata-se de quê? De videoaulas? São videoaulas gravadas e a gente tem encontros semanais dentro do Meet, lá do Zoom, no qual eu vou tirando dúvidas, vou trazendo cases, vou trazendo... todas as experiências que eu faço nos meus clientes, todos os meus alunos têm acesso. O fluxo pronto, validação de movimento que está dando retorno. Ó, exemplo, a gente aplicou essa estratégia aqui num determinado cliente. Olha o quanto a gente trouxe retorno. Então, quando eu faço isso, já abre na cabeça do meu aluno, fala, caraca, esse nicho é bom. Então, eu conheço um dentista que dá para eu sugerir isso, que dá para eu fazer aquilo, entendeu? Então, isso já dá mais abertura. Dentro do meu treinamento, eu disponibilizo acesso a uma ferramenta de WhatsApp para os meus alunos treinarem. Eles não precisam contratar uma ferramenta do zero para eles treinarem. Eu passo o acesso, eles ficam fazendo lá os testes até para prospectar para outros clientes. Não precisa... Porque tem que, como se você tivesse que se cadastrar numa ferramenta e pagar, né? Aí eles não precisam porque você já fornece. Essa do WhatsApp eu já tenho uma lá que eu pago especificamente para eles ficarem treinando ali, para não ficar na dependência de pegar um cliente para depois ele conseguir executar, entendeu? Maneiro. Bem pensado, né? Ô Júnior, e as turmas têm uma data limite para abrir ou não? Você tem vaga, se o cara quiser entrar hoje, ele entra hoje, já começa a pegar uma aula lá do início? Isso. Eu fiz um processo de lançamento há 2 meses atrás com uma sala fechada para algumas pessoas. Depois que eu fiz esse lançamento, a oportunidade de virar meu aluno, ela fica aberta o tempo inteiro. Porque a parte de assinatura, né, quando ele entra no meu curso, ele tem acesso a 1 ano de acompanhamento comigo ali. E a partir dali a gente tem as aulas semanais, tem todo um acompanhamento direitinho e tem acesso a tudo que foi feito para trás. Mas você não tem, nas aulas, você não tem aquela separação de nível, então, né? Não. Porque você vai acompanhando as aulas, né? Isso, não porque eu faço um onboard, entendeu? O aluno entra, eu faço uma call com ele para entender em que momento ele está e a partir dali eu dou o direcionamento para ele. Olha, você está procurando isso, você está fazendo aquilo outro, então vamos por aqui. Ou então, eu tenho um cliente, eu entrei porque eu preciso resolver um problema de um cliente que está XPTO. Eu falo, cara, então vamos fazer agora. Traz aqui que a gente vai desenvolver junto. Hoje mesmo teve um amigo que tem um mercadinho que queria colocar uma estrutura. Ele falou, pô, lá no seu curso tem algo específico para mercadinho? Eu falo assim, não, mas agora vai ter, porque a gente vai parar, vai fazer para você, a gente vai gravar e vai deixar lá disponível para o próximo que entrar. Legal. Maneiro. Então, para quem quer fazer transição de carreira, é ótimo. É ótimo. Vai começar do zero, vai entender tudo. Vai entender. Para quem não tem carreira e quer ter uma, também é ótimo. Para quem também não tem e quer ter. Só para a gente não fechar sem falar aqui também, né, que também é importante, fala um pouquinho da Camaleão Hub. Camaleão Hub é a minha agência que eu criei para fazer toda a parte desse atendimento para as empresas de forma geral. O que seria de forma geral? Normalmente,
na internet, quando a gente se expõe falando sobre divulgação, empresa e tudo mais, chegam diversas pessoas, né, amigo, do conhecido, falam, você faz divulgação online, você faz site, você faz postagem no Facebook, como é que é o seu trabalho? E porque as pessoas não têm noção do que é cada nicho e o que de fato funciona, e como de fato funciona. E aí eu falei, pô, mas o que acontece com isso? Poucas pessoas têm uma entrega muito boa no mercado, né? Vocês comentaram que tiveram bastante problema com tráfego pago, com a galera que não foi tão legal com vocês. E isso é mais comum do que a gente imagina. É mesmo. Eu converso com algumas pessoas. Entendeu? e tem a mesma percepção, aí, principalmente do tráfego pago. Exatamente. E aí qual é o meu medo? Pô, eu mandar para uma pessoa que por mais que ela seja boa, ela tá com mais 10, 20 clientes. E aí quem fica mal sou eu porque indiquei. E aí pensando nisso, eu falei, cara, não tô aguentando mais falar que não atendo ou então que não faço. Falei, então calma aí. Então vou criar essa estrutura na qual eu tenho uma equipe abaixo de mim que faz todo esse processo junto comigo. Eu pego o cliente, falo, o que você está precisando? Tô querendo fazer tráfego. Beleza. Eu pego, desenvolvo a estratégia, passo para a minha equipe e eles executam. E eu vou fazendo toda a parte ali de onboard do cliente, mapeamento, tudo mais. E aí ela surgiu através dessa necessidade de muita procura e pouca demanda de indicação, porque eu não tinha ninguém para indicar. Eu falei, cara, esse cliente está na minha mão. Então, vamos para cá, vamos cuidar dele, vamos aumentar o LTV ali, que é o tempo de atendimento desse cliente, e trazer resultado, porque eu, como empreendedor, eu quero que a sua empresa dê resultado. Então, se for só para fazer um serviço de tráfego e mandar um relatório para você no final, independente do que você vendeu ou não, eu não quero. Não tenho esse objetivo. Você encara como um desafio mesmo de ir lá e conseguir. É o meu espírito de empreendedor. Eu falo, cara, eu vejo, tipo assim, na maioria das vezes tem situações que eu acabo me preocupando mais do que o próprio dono, pensando em várias situações ali adversas e criativas, para que de fato tenha um retorno, para que ele faça sentido aquela fase dele, né, de empreendedorismo. Eu acho que isso é bem latente. Cara, isso é um grande diferencial. Até anotei aqui, ó, sua empresa, você falou isso várias vezes aqui, né, da empresa entregar o resultado e de... Como é que é? Entregar mais do que o que você... Espera. Ele entrega muito mais do que o que ele vende, né? Pelo menos o que a gente tinha de conhecimento, né? Talvez ele tenha lá no curso dele lá a explicação, não, que a gente faz isso, mas eu entrego aquilo, você entrega mais valor, né, do que preço, né? Isso é muito maneiro, muito diferenciado. Qual a sua percepção, assim, do mercado de automação? Tá precisando muito de gente? Muito. Você acabou de falar que as pessoas te procuravam e pouca gente no mercado de trabalho. Muito. O que você vê, assim? Eu vejo que tem muita gente executando alguns serviços básicos, igual eu falar, tem pessoas que só fazem fluxos, fazem mais de um, faz. E qual é o resultado disso? Às vezes ele não sabe. Então, assim, eu vejo que todo mundo que não procurar, que não se deparar com um profissional que pense como empresa, que pense na empresa de quem está contratando, vai ter a experiência que vocês tiveram com alguém para executar, não dá certo, e executar outro, ou então fazer uma configuração errada e ter problemas com automação, de bloqueio de conta, essas coisas assim, né? Então, no final das contas, o objetivo, e assim, por que chega muita gente para mim? Pelo meu posicionamento, pelas referências que eu tenho e tudo mais. Mas é um mercado que, nossa, assim, já está acontecendo, mas tem muita coisa para acontecer. Ainda é meio difundido para quem não entende muito sobre automação. Quando eu falo de automação, você mexe com inteligência artificial, né? Também, mas não é isso, entendeu? Não é só isso. Então, ainda vai ter um amadurecimento muito grande, vão surgir muitas coisas, mas ainda falta muita mão de obra especializada. Alguém que queira, de fato, executar aquilo ali com responsabilidade. Não só por cobrar, porque... Exemplo, quem precisa muito acaba pagando qualquer valor, mas a entrega é sempre menor. Porque vai além da máquina, né? Igual você falou ali. Por exemplo, a automação ela vai além do só atender aquela pessoa ali. Você vê como é a venda também através daquilo. Porque realmente está substituindo uma pessoa desenrolando, né, com alguém sobre venda. Então tem que ter isso e eu nem imaginava que tinha essa interação maior. Muito legal a visão que você trouxe hoje.
Cara, a gente já saiu do robotização, viu? Tem um lado humano todo ali, né? Deixa eu só reparar um erro aqui, cara, porque geralmente a gente tem que fazer no início, aí tem um drone que manda um negócio aqui pra gente, e aí eu esqueci, lembrei agora, vai chegar um... Isso aqui a gente vai fechar com chave de ouro, né? Isso aqui é uma lembrança nossa, deixa eu ver se o tamanho eu acho que cabe. Lembrança nossa pra você. Quando você utilizar lá, você marca a gente nos stories. Agora a gente faz uma avaliação de quando dá o presente, se a pessoa vai abrir na hora pra falar que gostou ou não, entendeu? Credo. Deixa eu ver se ele vai abrir. Vai abrir, não, às vezes né? ele ficou e falou, não vou abrir não, tal, deixa... Vai que ele abre e fala assim, pô, não gostei não, cara, mas é um presente de coração nosso pra você. Aproveitar que o Júnior tá abrindo ali, ó, se inscreve no canal, segue a gente, compartilha. No Instagram também, né? No YouTube, no Instagram e no TikTok. É, verdade. Muito legal, cara. Obrigado, de verdade. Júnior, brigadão, cara, pela tua presença aí. Obrigado a vocês pelo convite. Pô, amamos, assim, eu particularmente muito, Também. porque você despertou uma visão que eu não tinha. Eu achei que era automação, fosse automação ponto final, e não, tem algo muito grandioso por trás disso, né? E aí a gente entra naquilo que já foi falado aqui em relação à diferença de preço e valor. Tem mais valor do que preço agregado na história. Desculpa pelas perguntas. Mas as perguntas fazem parte, né? Porque, pô, quem tá assistindo... Mas eu acredito que tem pessoas que estão assistindo, estão no Sem mesmo dúvida. nível que eu, que não sabem nada Sem e querem dúvida aprender. Cara, eu que tenho um raso conhecimento, já tinha coisas que eu não sabia, imagine quem não tem conhecimento nenhum. Que foi até o que ele comentou, né? Quando você conversa no meio de amigos que não é do digital, os caras não sabem nem o que é um gestor de tráfego. Outra lição que eu acho que você acaba deixando é que quem faz esses cursos não vão apenas só para aprender, mas para fazer network, né? Faz parte da venda também. Eu acho que deveria ser uma outra visão sobre esse formato, né? De buscar conteúdo. E não, assim, depois que eu entrei para a parte de fazer o ensino, né? De dar o ensino ao outro, da educação, eu entendi que também tem uma galera que quer chegar e encontrar algo pronto, como se eu fosse fazer a parte dela, né? Então, isso também não existe. Então, Ela não quer aprender, né? Ela já quer chegar, o que é? Deixa eu pegar e colocar aqui e botar meu nome. Exatamente. E infelizmente tem essas pessoas, mas tá tudo bem, o que vai acontecer? Ela vai se frustrar, porque, cara, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa ter horas de teste. Exemplo, hoje em dia eu faço coisas mais rápidas porque eu tenho horas, dezenas, milhares de horas focado naquilo ali. Então eu já errei bastante, já tive, né, outras experiências, então isso me dá mais pontos de assertividade do que de erro. Então, acho que buscar tudo pronto não é o melhor cenário. Você precisa entender, ter uma direção e, de fato, destrinchar aquilo, cara, ir para uma linha que faz sentido para você, ir para uma linha que vai trazer clareza e segurança de aplicar aquilo. Não tem como ser... Por mais que seja um robô e tudo mais, tem a parte do humanizado que não pode deixar de existir, mas que, mesmo sendo um robô, você não tem como fazer tudo no automático, senão inverte as coisas. Senão você que deveria ser a pessoa que conduz o robô, você vira o robô para mexer no robô, então não tem como. Você se perde no meio do caminho por querer tudo automático, entendeu? Engraçado quando fala robô, né? As pessoas acham que o robô, quem faz o robô é o robô, mas não é, cara. É o humano que faz o robô, não é? Ainda não chegamos nesse nível isso ainda, aí. né? É exatamente isso. Ô, Júnior, e quem quer te contratar para fazer automação? Quem quer entrar no curso? Aonde que te procura? No Instagram, J. Júnior Moraes, né? Você vai me achar lá no Instagram, é um perfil que é aberto, eu passo informações sobre automação, compartilho um pouco da minha rotina, da minha vida e tudo mais. No YouTube também, Júnior Moraes, gestor de automação, tem lá. Eu vou começar uma estrutura na qual eu vou trazer aulas semanais ali para dar uma visão, fazer estruturas de fluxo de automação para a galera ter uma visão, porque por mais que a gente ache que está muito avançado, falta muito conteúdo. Se você for no YouTube buscar, você não encontra quase nada, né? E na maioria das vezes você encontra informações de pessoas que não estão no game ali, só entrou na plataforma para falar sobre aquilo e ponto, não tem experiência, mas de qualquer forma está lá. Então, assim, eu acho que é legal você buscar mais informações sobre automação, sobre ferramentas no YouTube, que em breve eu vou estar por lá.
Maneiro. A gente vai colocar na verdade, descrição. Já procurei sobre Não esse tem. assunto. No YouTube, né? Não tem. Muito ruim de achar. Então é Vai isso. estar na descrição. É só Isso. ir lá. Se você quer uma nova profissão, quer mudar, é só procurar aqui o Júnior. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Júnior, mais uma vez. Obrigado, Obrigadão, pessoal. cara. Obrigada. Valeu.